Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um WeCast Woman. Eu sou Su Matos e estou aqui para acompanhar vocês nessa jornada. Nosso programa tem o propósito de apresentar mulheres extraordinárias dos nossos cotidianos, né? E hoje nós estamos com a presença ilustre de uma terapeuta. Ela que é sexóloga, neurocientista, escritora, teóloga em formação. Mas, antes de eu revelar o nome da nossa convidada, eu preciso passar uns recadinhos para vocês. O que acontece? O nosso projeto ele é muito novo, ele é um bebê ainda. E nós precisamos das visualizações de vocês, dos compartilhamentos de vocês. Então, assim, a gente vai fazer um checklist das ajudas que a gente precisa de vocês. Curtam, compartilhem, acionem o sininho do YouTube. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão interessados no nosso conteúdo e que o nosso conteúdo agrega valor para vocês. Então, é essa ajuda que a gente pede para vocês e já vamos começar também com a ajuda dos nossos parceiros. Hoje eu quero trazer aqui, mencionar, né, a Ana Carolina Cruz, a nossa parceira. Ela foi a nossa primeira entrevistada e ela tem um cupom de desconto para você que gostaria de fazer constelação familiar. Em algum canto aqui da tela vai ter aqui o link com o nome do Instagram da Ana, tá bom? E também quero compartilhar com vocês um outro parceiro, que é o contabilidade.com, tá? Procura a Jamile. A Jamile é a nossa gestora lá, a nossa gerente de contas, e ela também vai dar um cupom de desconto para todo mundo que entrar em contato com ela, com ou o nome do WeCast Woman ou Su Matos, né? Você, empreendedora que está iniciando, ou simplesmente se você é uma MEI, né? É sempre bom ter um contador, um escritório de contabilidade que vai fazer com que ali a parte burocrática, que às vezes a gente gasta muito tempo, né? Seja mais fácil, mais fluido. E eles têm preços maravilhosos, eles têm vários planos. E além dos planos serem leves pra gente, né, empreendedora que tá começando agora, eles também têm um atendimento muito personalizado, tá bom? E agora vamos voltar pra nossa presença ilustre. Priscila Peçanha, muito obrigada por estar aqui, tá? Amiga, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo através desse trabalho maravilhoso que está começando, que não começou agora, né? Ele está sendo desenvolvido agora, mas a gente tem uma história, né? Verdade. Relacionada a esse trabalho que está sendo feito. Eu acho que você vai mencionar um pouquinho depois, né? Vou sim, vou. Não dá spoiler, não. E assim, Suelen, obrigada, né, por essa oportunidade, por esse espaço. Obrigada pela sua amizade também, né? E a Sueli já me apresentou um pouquinho, né? Falou das minhas especializações. Mas aí, além da Priscila profissional, né? A gente também quer conhecer a mulher. Porque aqui a gente tem essa missão, né? De trazer essa parte profissional da mulher. Mas lembrar que também tem uma pessoa, um ser humano ali por trás e trazer toda a sua história, né? E desmistificar isso, que nós somos as nossas profissões. Não. Quem é Priscila? E é isso que a gente quer saber aqui antes de começar a falar sobre sua trajetória profissional. Conta um pouquinho pra gente da Priscila. Eu sou a Priscila Peçanha, né? Muito prazer. E, assim, eu hoje sou uma pessoa muito realizada, tá? Eu sou muito sonhadora, tenho muitos sonhos, projetos e objetivos para conquistar ainda. Mas eu me sinto muito realizada, né? No decorrer do podcast, eu vou trazer aqui várias situações que eu passei, né? Que me construíram, na verdade. Depois eu vou destrinchar isso um pouquinho também mais, né? A respeito dessa fala que eu tô trazendo aqui. Mas, assim, eu sou a Priscila sonhadora. Eu sou a Priscila que busca realizar os sonhos. Sou mãe, né? Também tenho bastante conhecimento na área de moda, né? Quem me conhece sabe.
E é isso, eu tô aqui, né, nesse momento da minha vida, não só aqui no podcast, mas no momento da minha vida, em várias outras coisas que estão acontecendo na minha vida. Posso dizer que é a melhor fase que eu vivi até hoje, né? E esse é o propósito, a gente buscar evoluir e não regredir, não voltar atrás, estar sempre em busca dessa evolução e esse é o meu propósito, né? Ajudar mulheres que, de repente, acham que a vida acabou, né? Que estão estagnadas, que não faz mais sentido. Assim como um dia também isso aconteceu comigo, né? Eu fui muito frustrada em muitos momentos da minha vida, justamente eu acho que por ser essa pessoa muito sonhadora, querer conquistar e muitas vezes não ver nada acontecer, e na verdade era um processo. E tô aqui hoje, né? No decorrer do podcast eu vou contar um pouquinho mais quem é a Priscila, né? Para que as mulheres que estão nos assistindo possam entender que não importa aonde você esteja, é possível, sim, você se tornar uma mulher extraordinária, sabe? Aquela mulher que você sonha ser. É possível. Muito linda a sua história. Eu sei que a gente tá falando só um pouquinho, né? Mas assim, esse foi um dos motivos pelo qual eu te convidei, porque eu sei que a sua trajetória é realmente muito bonita, né? Você é uma mulher que se reinventa, né? E assim, acho que a gente precisa dessa alegria de viver para se reinventar. E é esse espírito desse programa, sabe? Inspirar outras mulheres e trazer o sucesso normal, natural da vida. Porque assim, acho que a gente tá num momento em que todo mundo sonha com um sucesso de Virgínia. Sem tirar o mérito dela, né? Realmente ela é extraordinária, né? Não tenho o que falar. Mas existem muitas mulheres de sucesso, sabe? E o sucesso normal, comum da vida. E apreciar isso é muito importante pra gente, sabe? É muito importante como seres humanos, humanidade, né? E aí, vamos entrar no tema do programa? Vamos. Que é a questão da restauração da identidade feminina, né? E aí, a mulher, ela vem desde a ferida até o despertar dela, né? Tão bonito isso, né? Falar desde a ferida até o despertar. Exato. Exato. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu conteúdo, sobre esse tema também, né? Que a gente... Então, Suelen, o despertar, a identidade da mulher, né? Das feridas emocionais, inclusive, é uma frase que eu tenho no meu Instagram, né? No Instagram de trabalho, das feridas emocionais ao despertar, né? Eu conduzo mulheres das feridas emocionais ao despertar. E por que isso? Porque a identidade, ela tem um papel fundamental na nossa vida, né? O que é identidade? Identidade é você ser única, né? Cópia, eu tenho uma identidade original e eu posso simplesmente tirar uma cópia. Aquela cópia não serve para muita coisa, né? Não serve para coisas mais sérias, só a original. Então, assim, é exatamente isso. Porque muitas mulheres, por não entender, né, quem elas são, qual o seu propósito de vida, acabam, assim, caminhando na vida, de uma forma geral, não baseada em quem elas são. Desconectadas, né? Desconectadas. Isso que eu ia perguntar, até você acredita que muitas de nós estão seguindo nesse piloto automático sem essa conexão, sem essa... vamos dizer assim, sem se conhecer, né? Mais do que até restaurar a sua identidade, sem se conhecer? Sim, sim. Inclusive, né, a grande maioria das mulheres são mães, né, são funcionárias, são esposas, namoradas, noiva, ou não tem nenhum relacionamento, mas que vive de alguma forma. E tá ali, no piloto automático, sabe? Tô fazendo porque as pessoas, elas querem me ver assim, né? As pessoas, elas esperam isso de mim e eu tô sempre me deixando em segundo plano,
Entendeu? Tipo, o que eu desejo, o que eu quero, não conta nessa história. Eu tô sempre preocupada com o que as pessoas pensam ao meu respeito. E isso é um ponto aonde trava muitas pessoas, de uma forma geral, mas como estamos falando de mulheres aqui, né? Isso trava as mulheres no seu propósito de vida. Porque nós somos únicas. Nós temos uma identidade única, né? Essa assim, de todo o trabalho que eu realizo, Suelen, esse é um dos pontos mais fortes e mais importantes para mim. A restauração da identidade. Porque se você não tem uma identidade definida, se você não tem um propósito claro de vida, você não sabe quem você é. E se você não sabe quem você é, qualquer vento te leva. Qualquer pessoa, sabe, te conduz pela vontade dela. E a gente vê isso em todos os lugares. É dentro de casa, na igreja. Eu, por exemplo, sou cristã, né? Sou evangélica. Então, sou desde pequena que eu sou conduzida, né, nesse meio. Então, assim, eu já vi muitas coisas e já vivi muitas coisas também, tá? E é isso. Então, assim, quando você sabe quem você é, o seu propósito, pessoas não vão gostar de você estar buscando ser quem você deseja e aquilo que você acredita que é melhor para sua vida. Pessoas vão se afastar de você por isso, não vão gostar. E o mais interessante disso, Suelen, é que quando você tem essa identidade definida, sabe quem você é, até te dá uma balançadinha, até te incomoda, porque às vezes é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa, sabe, que você tem um respeito e tudo mais, mas você continua. Você continua ali firme e fiel ao seu eixo, né? Que algumas, por exemplo, algumas filosofias, algumas linhas de pensamento chamam de essência, centelha divina. É isso que você tá falando? É essa conexão, Pri, que você tá falando? É isso. É esse eixo. E sendo esse eixo, o que você acha que leva... Eu sei que você falou ali de que muitas das vezes a gente preenche só aquele checklist, mas o que você acha que no fundo, leva essas mulheres a seguirem no piloto automático e desconectarem de si mesmas? Em que momento você acha que isso acontece com a gente? Olha, Suelen, a gente sabe que quem conhece um pouco da questão da área psicológica, né? Sabe que a gente tem muita influência a partir da infância, né? Da nossa criação, do meio que a gente vive, a forma que fomos conduzidas. Uma mulher, por exemplo, que cresceu não sendo amada, não sendo vista, valorizada. Então, ela tende a aceitar qualquer tipo de tratamento, ela tende a aceitar abuso, ela assim, se torna uma pessoa insegura, controladora, entendeu? Porque tudo isso são mecanismos de defesa que o cérebro, né? Agora entrando um pouquinho na neurociência, que o cérebro, ele desenvolve. Pri, só um minutinho. Fica à vontade, pode trazer tudo de uma maneira fluida. Porque, assim, aqui é um podcast. Então, assim, a gente não tá num programa de entrevista. É isso mesmo. Essa é a cara do nosso... vai uma coisa puxando a outra. Exatamente. Vai estar maravilhoso. É isso. Que bom. Continua. Então, assim, me perdi o que eu tava falando. Você tava falando da neurociência. Sim. O cérebro, ele vai aprendendo caminhos e desenvolvendo mecanismos de defesa para nós. O cérebro, a função do cérebro é nos proteger, tá? É cuidar de nós. Então, uma criança, por exemplo, né, que ela é constantemente invalidada, tá? O que ela vai fazer? Ela vai se calar. Ela vai se calar porque se tudo que ela fala tá errado, então para se defender, para não doer, para não machucar, ela vai se fechar no mundo dela, para não ser criticada, para não sentir aquela dor ali da rejeição. E isso em vários cenários da vida. E a gente vai crescendo, né? E isso vai se enraizando cada vez mais. E isso vai nos conduzindo para os relacionamentos que a gente vai ter,
né? Os chamados Futuramente. padrões, né? Padrões, exato. São formados padrões. E aí, Sueli, o que acontece? Assim, eu posso falar muito por mim, porque eu fui uma menina que não cresci com a presença do meu pai, tá? Eu, inclusive, eu falo isso no livro. Depois a gente vai falar do depois, livro. mas se quiser também pode mostrar já começa a mostrar Então, o livro. Falando aqui, né, ela despertou, que é hoje o tema central do trabalho que eu realizo futuramente. Daqui a pouquinho também a gente vai ter uma novidadezinha que tá chegando, né? Que nasceu também a partir do livro. O livro nasceu a partir da minha própria história, da minha restauração, né, de vida. Ela despertou, o tempo no casulo terminou, né? Então, eu conto um pouquinho da minha trajetória no início do livro. E assim, eu fui uma menina que eu não cresci com a presença do meu pai, numa situação de vida muito difícil, sabe? Passei muita necessidade. Por que eu tô falando isso aqui? Para os outros terem pena de mim? Não. Para quê? Para mostrar para mulheres que estão em situações difíceis, que tiveram também vidas difíceis como a minha, que é possível, sim, a gente chegar aonde a gente almeja, porque eu estou chegando aonde eu almejo, que eu sempre sonhei. E Vou preparar o lencinho aqui, mas pode continuar. Então, Suelen, é possível, sabe? Eu fui abusada, eu fui estuprada com 13 anos de idade. Então, assim, não tive a presença do meu pai. Eu casei muito novinha, eu tinha 15 anos quando eu casei. Eu tive minha primeira filha com 15 anos. Hoje eu tenho 4 filhotes, né? Estão praticamente todos criados. Então, assim, a minha vida não foi fácil. Foi muito difícil. Me divorciei, né? Depois de quase 15 anos de casamento. Foi um casamento que não foi fácil, foi bem difícil. Então, assim, eu fui vivendo uma sequência de situações na minha vida que só foram enraizando problemas emocionais cada vez mais, sabe? Cada vez mais, ao ponto de, em 2019, eu entrar numa depressão profunda, sabe? Eu estava no penúltimo estágio, entrando no último estágio. E o último estágio, né? Quem conhece um pouquinho sabe que é o estágio onde a pessoa precisa ficar sendo vigiada 24 horas por dia, porque senão ela pega qualquer coisa para poder tirar a vida, porque ela não suporta aquele sofrimento. Eu cheguei nesse momento, sabe? E é um passo, né, de pensar nessa situação, porque eu já não suportava mais o sofrimento. Tentador, né? Muito, é difícil demais, né? E quando a pessoa... É um misto, né, de desconexão consigo mesma e todos os machucados, né? Então, da na alma. verdade, isso ali, o que eu senti, tá? A minha experiência dentro da questão da depressão. Eu não sentia alegria alguma, nada nessa vida me fazia sentir feliz nem por um momento enquanto eu estava dentro da depressão. Era uma ardência no peito, todo dia, o dia todo, e todos os dias eu chorava até dormir. Eu só conseguia sentir um alívio na dor a hora que eu dormia. Quando eu acordava era a mesma coisa, aquela ardência no peito. E isso muitos dias consecutivos. Sabe, eu costumo dizer até para as minhas pacientes, né? A gente faz às vezes um exercíciozinho. Eu costumo dizer o seguinte, pega o celular, ele não é pesado, Não, né? eu pego. Não é pesado. Então, se você segurar ele aqui, você tá sentindo nada, super tranquilo. Mas passa 20, 30 minutos com ele na sua mão. Pra ver se você vai suportar ficar muito tempo com ele, assim, nessa posição. Entende? Começa a cansar. Começa a cansar, começa a doer o braço. Você vai pensando em desistir até um ponto que ele vai cair da sua mão, por você não aguentar mais. E é exatamente assim que acontece. Nos primeiros dias, você vai sentindo aquela dor, você vai suportando, vai chegando num ponto que é insuportável. Insuportável, sabe? É um sofrimento que... De tudo que eu já passei na minha vida, que não foram, assim, coisas fáceis, eu posso dizer que a experiência da depressão não se compara a nenhuma delas, nenhuma. Assim, eu costumo ver a questão da traição como algo devastador, tá? A dor da traição, a traição é um luto também, tá? É considerado como luto também. E ela é um sentimento de morte que você tem quando você é traída, sabe? É ruim demais. Mas eu posso te dizer que a depressão ainda consegue superar a dor da traição. É devastador.
Então, assim, isso é bom, né, a gente tá falando, Uhum. porque, infelizmente, às vezes a pessoa fala que tá triste, tá sentindo isso, e muita gente fala assim, tá de frescura, né? É. Depressão é coisa de De rico, rico. verdade. E aí, às vezes, muitas das vezes a gente até escuta pessoas dizendo assim, nossa, e assim, tem os dois lados. Depressão é coisa de rico e também tem aquela situação. Nossa, mas fulano tem isso, tem aquilo, tem dinheiro. Como assim depressão? Como tá em depressão? Já ouvi até pessoas dizerem, eu queria tá eu com depressão e com o dinheiro que fulana tem. Estaria com depressão em Paris. E, cara, não é assim, né? Não é assim, só passando para entender de fato o que é. É claro que você estudando, você consegue ter uma dimensão, né? Porque você tá ali Uhum. tomando conhecimento do que é. Mas você sentir na pele. Assim, é totalmente diferente. E eu lembro que a minha professora na faculdade, né? A gente tendo uma aula. Não me lembro qual era a aula, acho que era de personalidade, se eu não me engano. E a gente contando as nossas experiências, né? E eu contei pra ela, tintim por tintim, o detalhe da depressão que eu tive e como foi que eu saí da depressão e os mecanismos que eu desenvolvi depois pra poder lidar com as minhas próprias questões emocionais. Assim, Conseguir se entender e ver, não, cara, eu tô sentindo isso, mas eu não sou isso, né? Meio que. e você lidar E com a essa. situação, entende? E ela falou isso na turma, né? Ela falou, Priscila, muitas pessoas vão entender a depressão porque estão estudando, mas você vai entender porque, além de estudar, você sentiu na pele o que é. Na pele. Entende? Verdade. Então, assim, quando eu vejo falando de alguém com depressão, eu já sinto lá no fundo, porque eu sei o que é passar Toca a por sua isso. alma, né? Eu sei que é passar por isso. Assim como uma mãe que perde um filho, né? Uma esposa que perde um marido, enfim, as dores diversas. Quem passa pela situação tem muito mais. Não sei se bem a palavra certa é autoridade, mas fala com muito mais propriedade, né? Por ter sentido aquilo ali, sai da alma, né? E então, Suelen, voltando, né? Você consegue entender a dor além do que está nos livros, né? Porque Exato. você realmente sentiu aquela dor, você Exato. passou por aquela dor, né? Exato. E aí tem também algumas metáforas que dizem que a depressão, ela é uma morte em vida, É morte né? em vida, é literalmente isso, morte em vida. Por que morte em vida? Porque todos os sentimentos bons que você tem morrem, literalmente. A alegria acaba. A vida fica cinza, Cinza. preto e branco, sabe? Não tem alegria nenhuma. E essa foi exatamente a experiência que eu tive. E assim, Suelen, eu sou, como eu já mencionei, né? Eu sou cristã, sou evangélica. E eu sempre tive, assim, uma conexão com Deus muito grande, hoje muito mais, né? E hoje eu tenho uma intimidade muito profunda com Deus, inclusive o meu trabalho também é baseado, pautado na Bíblia, que eu sou completamente apaixonada pela Bíblia, tá? E assim, nesse momento que eu vivenciei, que eu experienciei da depressão, eu já não queria mais saber se eu morresse, né? Com quem meus filhos ficariam, se eles iriam ficar bem, se eles iriam ficar cuidados. E eles eram ainda pequenos, vamos dizer assim. E sendo que, desde que eu me separei, eu agarrei meus filhos com tudo Unhas que eu e podia. dentes. Entendeu? Tipo, sabe, fazer o que eu podia pra poder cuidar deles. Só que nesse momento da depressão, não fazia mais sentido nem os meus filhos pra mim. Porque eu não suportava mais aquele sofrimento. E eu falei diversas vezes, eu olhava pro céu, sabe? Tipo assim, parecia que eu tava vagando na vida quando eu andava na rua. Eu lembro que eu tava comecei a minha faculdade de psicologia em 2019 e eu ia porque eu era obrigada a ir, porque senão eu ia perder, né, ali. E eu tinha ganhado uma bolsa, né, da faculdade, então se eu não fosse, eu iria perder, então eu ia obrigada. Mas era um sentimento tão ruim de eu ter que estar na frente de pessoas e não poder chorar, ter que fingir, sabe? Algum tipo de alegria, pra não transparecer para as pessoas o que eu estava passando. Foi um momento terrível. E eu lembro que eu andando na rua, eu olhava para o céu e só falava para Deus, Senhor, como que eu queria estar aí do seu lado?
sabe? Eu falar pra Deus como eu queria estar do seu lado agora, porque essa vida não faz nenhum sentido mais pra mim, nenhum, Suelen, nada fazia sentido pra mim nesse período da minha vida, Imagina. sabe? Ao chegar ao ponto, né, de eu chegar no ápice do meu sofrimento, e eu tava na casa da minha prima, a Mônica. Prima, se você estiver me vendo, um beijo, te amo. Ela tinha me convidado para ajudar ela, né, com os trabalhos, e eu não queria falar para ela, ela nem sabe disso, vai saber agora. Eu não queria falar para ela do que eu estava passando, mas também não queria dizer não, porque ela sempre foi uma pessoa que me ajudou muito. E eu fui para ajudar ela. Mas assim, destruída por dentro, destruída, tentando disfarçar. E a gente tava ali, né? Eu tava ali na casa dela, ajudando ela, tava o esposo dela, o Paulo, mais um casal de primos meus, Amanda e o Eduardo. E todo mundo conversando, rindo, brincando, e eu botando um sorriso de canto pra disfarçar. E meu peito ardendo, uma dor. E, tipo assim, eu já tava no auge já da depressão. E aí, eu doida pra aquele dia acabar, pra eu poder ir pra cama, poder chorar e colocar pra fora aquilo ali que eu tava sentindo. E pra minha felicidade, aquele dia acabou 1h da manhã, foi quando a gente parou o trabalho e eu fui pro quarto. E eu lembro que o quarto que eu fiquei era perto da cozinha, a casa dela de 2 andares, né? Ela foi. Todo mundo subiu pra dormir e eu fiquei no quarto da filha dela, que ficava próximo à cozinha. E eu sentei Suelen na cama e por um momento eu pensei em ir na cozinha pra pegar um instrumento pra, sabe, acabar com aquele sofrimento ali. Eu pensei, porque eu não tava aguentando mais. Mas aí, antes disso acontecer, eu conversei com Deus. E eu comecei a conversar com Deus e falei pra ele que eu não suportava mais aquilo que eu tava passando, que eu já tava no meu limite e que era pra ele resolver a minha situação naquele momento, porque senão eu não ia mais responder pelas minhas atitudes. E isso ali veio assim, né? Aí eu olhei pro meu telefone, que tava do lado. Ah, não vai chorar. Hoje eu consigo falar sem chorar, sabe? Toma. É um programa de mulheres. Mulheres são emotivas. Somos, e eu não tenho vergonha disso. Então, assim, eu olhei pro meu celular, que tava do meu lado na cama, eu sentada na cama. Eu olhei pra ele, peguei e falei pra Deus assim: eu vou abrir aqui, eu falei pra Deus, eu vou abrir aqui no YouTube. E o Senhor me responde através de alguma mensagem que tiver aqui. Suelen, eu abri o YouTube e a mensagem que abriu aqui pra mim foi: a cura que você precisa está em Deus, da pastora Isa Reis. Suelen, eu assisti a pregação todinha, a mensagem todinha. Quando acabou, eu senti como se alguma coisa tivesse arrancado do meu peito aquela ardência, aquela dor que eu tava sentindo. E a partir daquele momento, nunca mais. A alegria voltou, sabe? Aqueles pensamentos que eu tinha, acabou porque aquele sofrimento não existia mais no meu peito, sabe? Eu comecei a sentir alegria de novo. Eu comecei a chorar e falar pra Deus, agradecer por aquele momento estar acontecendo. E a partir daquele momento ali, que foi... vamos dizer assim, como eu falei, né? Eu sou cristã desde pequenininha. Desde pequenininha que eu lembro minha avó me levando pra igreja e tudo mais. Mas intimidade com Deus mesmo foi a partir desse momento da depressão que eu tive. E aí, a partir desse momento, Deus foi me mostrando como conduzir as situações da minha vida para eu aprender a gerenciar as minhas emoções. E aí, é muito bonita a sua história de superação, né? Como eu falei, a Pri tem um enredo de superação, de se reinventar muito grande, né? E assim, Pri, trazendo a sua história, né? E aí falando um pouquinho também de novo da neurociência. Como que você vê hoje? Porque assim, naquela época, naquele momento em que você estava sentindo aquela dor, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Você não tinha a habilidade de olhar para si que você tem hoje. Não. E aí, fazendo, né? Como você explicaria? Você acredita que a neurociência e a religião, né? Já que a gente tá falando de Deus, já estão caminhando próximas? Elas têm alguns aspectos já em comum? Então, Sueli, na verdade, a ciência comprova a eficácia da Bíblia, a eficácia da oração. Tá? A própria ciência já comprova isso, inclusive até traz tratamentos nesse sentido para curar
situações diversas. Uhum. E então, assim, quanto mais eu aprendo sobre a ciência, mais apaixonada pela Bíblia eu fico, porque a ciência só comprova aquilo que a Bíblia já vem trazendo há Milhares de mais de anos. 2000 anos, né? Então, Suelen, eu não vejo. Depois eu vou trazer aqui uma questão, né, que foi me perguntada há 3 dias, dentro das especializações que eu fiz, né, que eu estou trabalhando. O que acontece? Para mim, a Bíblia e a neurociência, a sexologia, elas estão completamente integradas. Por quê? Porque a neurociência, ela explica os mecanismos do nosso cérebro. Como que funciona o nosso cérebro, né? Como que são desenvolvidos os padrões a partir, né, daquilo que acontece no nosso cérebro. A terapia, ela explica as questões emocionais, né? A forma de nós conduzirmos a nossa vida e etc. A sexologia, ela fala sobre o corpo, sobre hormônios, né? Ela traz todo um entendimento aí através da questão sexual, né? Que ainda é mito, né? Para mim, depois eu vou comentar sobre isso, que isso aqui é muito importante, né? Eu vou trazer essa pauta aqui só concluir isso que você me perguntou. E a Bíblia, ela explica o que a ciência não conseguia explicar. A nossa essência, a nossa identidade, mais uma identidade que é aquela que vem de Deus. Aquela que sabe que Deus, ele... E assim, Suelen, quando eu trago a questão de Deus para dentro do meu trabalho, eu não estou trazendo bandeira de igreja. Eu não estou trazendo bandeira de religião. É muito importante você falar isso, porque nessa trajetória de autoconhecimento, a gente aprende essa diferença, né? Que espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Obviamente, você traz um pouco dessa bagagem porque você cresceu sendo cristã, né? Mas ao desenvolver o seu autoconhecimento, você vai perceber que a sua espiritualidade é a sua conexão com o seu divino e não tem absolutamente nada a ver com igreja ou com qualquer outra religião. Exatamente, com qualquer outra religião, né? Exato. E assim, quando eu falo de Deus, é de Deus. Conexão você e Deus. Tá? Inclusive, o exercício que a gente vai fazer aqui é um pouquinho pautado nisso. E assim... Ai, meu Deus, vou chorar mais. Inclusive, Suelen, o exercíciozinho que a gente vai fazer aqui eu não vou dizer que é todo ele assim, mas ele é o ponto principal de eu manter as minhas emoções em equilíbrio, tá? Que eu tava até conversando com o nosso amigo, antes de você chegar, e depois desse momento que eu passei da depressão, né? E Deus, ele começou a me direcionar, porque eu sofri a questão da depressão, eu fui curada na minha raiz de paternidade, né? Como eu falei, eu não cresci com a figura paterna, por isso desenvolveu muitas questões emocionais em mim. Eu fui curada da raiz de paternidade, eu fui curada de ansiedade crônica, eu fui curada da depressão profunda. E, assim, hoje, nem sofrer por ansiedade eu não sofro. Porque quando os sinais começam a apresentar, eu já sei exatamente o que fazer para poder estabilizar. Quais são as ferramentas que você vai recorrer, os mecanismos que você já desenvolveu, né? Essa habilidade de, não, olha, aí eu tô as pessoas sentindo... Assim, eu vou acabar com a ansiedade, vou acabar com a depressão. Não. Claro que não. O nosso organismo, ele tem naturalmente essa defesa. A ansiedade, ela até um certo ponto, ela é protetiva. O medo, até um certo ponto, ele é protetivo, sabe? Então, assim, a gente precisa disso. Muito bom você falar sobre isso, Pri, porque assim, de novo, na trajetória do autoconhecimento, a gente começa a perceber, começa a aprender que não é ruim ter ansiedade, não é ruim ter medo. É humano. E assim, não vou falar especificamente de X ou Y, mas algumas religiões até meio que mistificam isso e dizem, ai, não, você não pode sentir medo, ai, não, você não pode sentir raiva, você não pode sentir isso. Gente, não é pecado sentir medo, raiva, é humano.
Todos nós somos E o humanos. nosso organismo, ele produz isso. O nosso corpo, Exatamente. ele funciona assim. E negar isso... e aí, como eu sou junguiana, eu vou... Também amo Jung. Amo Jung. E aí Também. a gente vai... Pra onde vai a sua raiva? Pra onde vai o seu medo? Pra sombra. E aí aquilo, tudo que você não computa, não entende, vai pra sua sombra e te engole. Porque... É mais ou menos esse processo, né? E aí, esse te engolir é justamente quando você não aguenta mais e aí você começa a despertar, porque você fala, não, peraí, isso tá acontecendo muito comigo. E aí, quando algumas pessoas dizem, né, falam dos padrões repetitivos, não, aí a pessoa começa a despertar e falar, cara, isso tá sempre acontecendo comigo, né? Ai, nossa, que tá muito gostoso, porque tem tanta coisa, sabe, pra falar nesse Detalhe, sentido. a gente não tá nem seguindo a pauta. Vamos, a gente Eu quero trazer um continua. exemplo. Eu gosto, assim, muito de Jesus, né? Aham. Porque Jesus, ele trazia aí os ensinamentos dele através de parábolas, pequenas historinhas, que até uma criança consegue entender a mensagem de Jesus, sabe? E eu gosto muito. Eu até ia comentar sobre isso e acabei esquecendo que, assim, eu vou trazer, né, coisas acerca das minhas áreas, né, que é a questão técnica, né, questões Claro. técnicas, mas eu quero ser mais humana possível. Tá? Eu vou trazer as técnicas, mas eu quero falar de forma simples que qualquer pessoa possa entender, né? O que está sendo falado aqui. Então, assim, o que acontece? Eu tenho muito assim, no meu pensamento, e eu trago isso para as minhas pacientes também. O seguinte, o que nos acontece, vamos entender aqui que dentro de nós existe assim, não é uma lixeira, não é bem, sei lá, vamos dizer, tem uma lixeira dentro de nós, né? Uma lixeira vazia, limpa. Vamos lá. Uma lixeira, um espaço, né? E aí, o que acontece? Você passa por situações, né, que te ferem. Você é ofendida, você é traída, você é injustiçada. E aí, o que acontece? Vai começando a gerar lixos emocionais. Esses lixos emocionais, aliás, não existe a lixeira em você, existe uma lixeira. A lixeira tá fora de você, existe uma lixeira. Só que, o que você faz? Você vai acumulando isso dentro de você. Como se dentro de você tivesse uma lixeira. Só que não é o local ideal para você acumular o lixo emocional. O lixo, ele tem que ser jogado no lixo, ele tem que ser descartado no local certo. Porque você imagina, né? Você tem uma lixeira dentro da sua casa, na sua cozinha especificamente. E aí, você ali naquela lixeira, você vai jogando lixos orgânicos, lixos que apodrecem. E você só vai jogando, só vai jogando, só vai jogando. O que vai acontecer? Vai passar um tempo, aquele lixo vai começar a feder, porque vai começar a apodrecer, né? Vai começar a dar bicho, vai ficar uma situação insuportável, né? Insalubre. E isso, Suelen, acontece exatamente com a gente. Né? A gente vai acumulando os lixos, acumulando lixo, até aquilo começar a cheirar mal. E o que é o cheirar mal? São as nossas atitudes. Aquilo ruim que está estragado dentro de nós começa a aparecer através dos nossos comportamentos, das atitudes que a gente tem. E aí começa a poluir todo o ambiente, poluir toda a volta, ao ponto de você não conseguir conviver no ambiente, trazendo para a nossa analogia aqui, ao ponto de as pessoas não conseguirem conviver com você por causa, assim, da podridão emocional que tá exalando de dentro de você. Entende? Pessoas amarguradas, assim... Estressadas. Hostis, sabe? Colocando a culpa no mundo de coisas que aconteceu com ela. Então, assim... e o lixo, ele tem que ser descartado no local certo. Então, o que acontece? Te aconteceu alguma coisa? Você tem que... Depois eu vou trazer no nosso exercício como que você vai fazer de forma simples na sua casa, sempre que esse lixinho emocional, tentarem jogar esse lixinho emocional dentro de você, você vai pegar, opa, ele não é daqui, ele é de lá.
A gente vai fazer esse exercíciozinho para poder, de forma simples, no seu dia a dia, onde você estiver, claro, que num espaço um pouquinho mais reservado, você consegue fazer esse exercício e não acumular lixo emocional dentro de você. E é exatamente isso. E um ponto, Sueli, que você comentou aí, aqui enquanto a gente estava trazendo esse entendimento, é que as pessoas estão sempre procurando responsabilizar outras pessoas por aquilo que acontece na vida dela. Você sabe que o maior crescimento que aconteceu na minha vida, Suelen, foi quando eu passei a observar os meus próprios comportamentos, o que não estava, a forma que eu não estava agindo de acordo com a pessoa que eu quero me tornar, ou que o que eu desejava antes de me tornar, que eu já me tornei e que eu ainda quero me tornar. Observo os comportamentos das pessoas, tá? Para entender como que elas funcionam, qual é a minha responsabilidade no meu convívio com as pessoas, porque é muito fácil eu falar, fulano é assim. Quer falar? Mas você já tá bem evoluída. Vamos lá. Primeiro, tem muita gente ali em casa que ainda vai aprender, tá aprendendo, né, nessa jornada. E aí, eu até veio uma linha de pensamento de tipo, cara, semana passada a gente começou com constelação familiar, com ancestralidade. Hoje a gente tá aqui nessa jornada. Então, assim, as pessoas ainda estão começando a despertar. Poxa, então eu sinto raiva. Ah, então eu faço isso. Então, assim, acho que as pessoas vão começar a despertar. Se autoanalisar. Exatamente. Uma autoanálise. Engraçado, Suelen, que eu ainda não estava estudando psicologia. Eu, assim, não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. E eu já meio que agia assim, sabe? Eu percebia que, inclusive, esse é um assunto da sexologia, né? Que trata sobre as questões hormonais e etc. Nós, mulheres, nós passamos, que ainda estamos no período menstrual, nós passamos por 4 fases no mês, que... Pode seguir, pode explicar pra gente, porque aqui é sopa de letrinhas. Porque uma coisa... porque assim, eu não falo só de uma coisa, né? Eu falo de várias coisas integradas que influenciam nas emoções das mulheres, né? Então, assim, nós mulheres... que ainda estamos no ciclo menstrual, nós passamos por 4 fases diferentes no mês, que eu denomino como primavera, verão, outono e inverno. Literalmente. Literalmente. Então, assim, num determinado período do mês, eu tô super alegre, tô super vibrante, tô, sabe, super empolgada. No outro, eu tô um pouco introspectiva, sabe? No outro, eu já tô muito mal, eu tô muito triste, sabe? Que é o período antes da menstruação. Então, assim, nós já passamos... é o inverno, nosso inverno. Nosso inverno, literalmente, na caverna. Então, Suelen, eu ainda não tinha entendimento sobre isso. Mas eu conseguia perceber quando eu não estava bem. E eu falava assim para os meus filhos, né? Eu falava assim, olha, hoje a mamãe não tá bem. Então, não quero conversar muito. Eu quero ficar mais no meu canto. Eu falei isso pra eles inúmeras vezes. Porque eu comecei a me autoanalisar, tá? E daí, tipo assim, foram pequenos passos que eu ainda nem entendi direito. E exatamente o que você falou, é uma jornada, tá? Mas esse aqui é um ponto, Suelen, muito importante pra, um despertar. Porque se você entende que você precisa, pro seu crescimento, você não pode ficar culpando os outros por aquilo que te acontece, você vira uma chave na sua cabeça, que foi o que virou na minha. Virou uma chave completa na minha cabeça quando eu passei a me autoanalisar. Entender quais comportamentos em mim não estavam legais, que eu precisava mudar. E detalhe. Você tomar conhecimento não é você mudar. Não é. Demora. Porque existe um processo. É um processo. O primeiro é você reconhecer. É 50% do caminho andado. Os outros 50% é você praticar. Ou seja, vão acontecer situações na sua vida que você vai precisar começar a praticar, né? A gente usa muito, não sei se você, né? Ou se você conhece isso, mas a gente costuma dizer muito assim, eu pedi a Deus pra me dar paciência. Eu tô achando que ele vai jogar um pozinho na minha cabeça de paciência. E não é nada disso. O que ele vai fazer?
vai jogar ali situações pra te tirar a paciência. Pra quê? Pra você aprender a desenvolver a paciência. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão muito, tipo assim, estão querendo muito que as coisas venham mastigada, que as outras pessoas venham salvar, até falando de questão de relacionamento, né? Hoje, no nível que eu me encontro hoje, Suelen, assim, já passei por diversas situações, traição, né? E sim, enfim, você conhece um pouco, né, da história. Conheço. Que, assim, passei por situações devastadoras na minha área sentimental. Mas hoje, a Priscila de hoje, tá? Que não foi sempre assim, eu super acredito no casamento. Eu vou me casar novamente, não sei em que momento, mas vou me casar novamente. Eu também Vai acredito. Também. Também. Acredito no casamento. Acredito Inclusive, no amor. Inclusive, o nosso programa é feminino, mas eu quero dizer, olha, nós não somos, nós não desvalorizamos os homens, não, hein? Não, eu quero trazer isso também. Todos nós temos o nosso papel, o nosso valor na sociedade. Todos nós. Homens e mulheres são, como que eu vou falar? São complementares e sendo individuais. Sim, são opostos e complementares. E o que seria da individualidade. Exatamente. E o que seria da sociedade se não fôssemos, né? Essa integração. Exatamente. Exato. Não, uma coisa funciona junto com a outra, mas cada um na sua individualidade. Sim. E depois eu quero trazer isso também. Então, Sueli, assim, eu particularmente, né, eu tenho uma admiraçãozinha, né, um pouco diferente por militares. Por quê? Porque, assim, por causa desse entendimento que o militar traz de força, de masculinidade, de proteção, sabe? Enfim, por quê? Não, mas é justamente por causa dessa... É claro que tem todo um outro contexto, né? Meu pai foi militar, meu avô foi militar. Então, assim, minha mãe, né, colocou isso na minha cabeça porque meu avô era militar. Ela queria muito que eu fosse da Marinha. Inclusive, eu falo isso um pouquinho também dentro do livro. Do seu livro. E eu cresci com esse desejo de ser militar. Não fui militar, mas eu tive pessoas à minha volta. Eu tenho um primo que é da aeronáutica. Então, assim, eu tenho essa admiração diferenciada pelo militarismo. E falando de relacionamento, me atrai, né, um pouco, né, chama a minha atenção, vamos dizer assim. Eu tô até com medo, porque de repente quem não é militar vai dizer assim, eu não nada. Gente, não é assim, tá? Não é assim. Eu sei, eu creio, com a fé que eu tenho, que já existe alguém, né, no coração de Deus aí. Quem você procura também te procura. Existe, no tempo certo vai acontecer. Então, assim, por causa disso, por causa desse estereótipo de masculinidade, sabe? De proteção, né? De proteção. De seriedade. É claro que toda regra foge da sua exceção, né? Existem militares que fogem a essas regras. Mas é isso que traz. Então, assim, é o que você falou sobre a questão do masculino e feminino, tá? O meu trabalho, não é porque eu trabalho com mulheres, como você falou aqui do programa, não é porque eu trabalho com mulheres que eu trago para os meus trabalhos que as mulheres são vítimas dos homens. Não tem nada disso. Muito pelo contrário. Eu tô até já escrevendo um novo livro. É aquilo, quando a gente cura as mulheres, né? A gente... e aí a gente... Ela vive na sua plena essência. E assim, Jung... Gente, eu não sou psicóloga, eu sou junguiana por terapia. E assim, eu sou uma apaixonada por Jung, né? E aí tem aquela questão do inconsciente coletivo. Então, assim, quando as pessoas vão começando a despertar, né? Outras pessoas também. Então, acho que a régua do coletivo vai aumentando e vai todo mundo nessa jornada juntos, né? De autocura, de tentar ser pessoas melhores, né? Sim, exato. E assim, a mulher, o meu trabalho com a mulher não tem nada a ver com questão de conduzir elas como lidar com o homem, não é nada disso. É como elas se resgatar, resgatar a sua identidade, voltam a sua feminilidade, si, né? A mulher feminina. Eu não sei se você pensa assim, mas é algo que eu vejo, eu estou me tornando essa mulher, sabe, que
é a mulher feminina, a feminilidade. Inclusive, já estou escrevendo, né? Já estou finalizando, já nos últimos ajustes do meu segundo livro, né? Que eu vou lançar, que fala sobre a feminilidade. Aí eu vou trazer a questão da sexologia dentro do livro. Também, né? Porque esse aqui eu falo de fé E da sua jornada. Da minha jornada e da minha jornada na minha construção, né? Na questão emocional, autoajuda e fé, nesse livro. O outro vai ser autoajuda, fé, sexualidade, então, tipo assim, tudo integrado, sabe? Ou seja, a gente pode esperar do segundo livro uma continuidade do primeiro. Com algo a mais. Exato. Então, assim, Suelen, eu tô me construindo essa mulher feminina. Por quê? Porque, Suelen, eu não cresci, e isso acontece com muitas mulheres. Eu não cresci num contexto onde minha feminilidade fosse desenvolvida. Sabe, sempre aquela situação onde eu tinha que me defender de tudo. E quando a gente vive nessa defesa o tempo todo, né, a gente, aliás, quando a gente passa por muitas situações difíceis e não tem proteção de nenhum lado, a gente entra no modo defesa. O nosso cérebro, ele ativa o modo defesa. E isso acontece automaticamente, porque a gente demora muito tempo pra perceber isso. E assim, o que a gente tá trazendo aqui foi o que você viveu e que muitas mulheres viveram. E eu vivem, também, né? exatamente. E eu também tenho uma história muito parecida com a da Pri. E assim, a gente... e aí não era culpa de ninguém, não era culpa dos nossos pais, de ninguém, era a situação. E muitas das vezes eles também nem tinham, né, noção do que eles estavam transmitindo. Exatamente. Eu costumo dizer que isso serviu pra eu perdoar dentro de mim coisas que... Porque assim, Sueli, quando você tá caminhando sua vida, nasceu, né? Tá sendo conduzido até um determinado momento da sua vida. Você não escolhe para onde estão te levando e o que estão fazendo com você. É escolha de terceiros. E você só tem que viver. Às vezes às vezes são coisas boas e às vezes não são coisas boas. E você acaba sofrendo as consequências por escolhas que você não teve como fazer. Entende? E eu cheguei em determinado momento da minha vida que eu entendi isso com muita clareza. E eu pensei, né? Foi um dos pontos que também virou uma chavinha na minha cabeça. Eu pensei, até aqui, eu não pude escolher, né, o caminho que eu segui até aqui, porque foram escolhas de terceiros. Eu estava sobre os cuidados de outras pessoas. Mas a partir de agora, que eu posso escolher, eu vou escolher a minha trajetória. Eu vou escolher qual o caminho que eu quero seguir. E isso também fala muito da sua autorresponsabilidade. Ah, mas minha mãe, ela fez isso e aquilo outro. Você tá com quantos anos? Desde quando você tem o entendimento de que você é responsável pela sua vida e por aquilo que acontece com você? Até quando você vai ficar choramingando por coisas que aconteceu na sua vida lá atrás e a sua vida não evolui, não vai pra frente? E aí, isso daí é um dos pontos da depressão. Você só fica olhando pra trás. Você só fica se vitimizando. Você não consegue enxergar em você o seu alto valor, o seu potencial. Não, eu consigo mudar isso. Né? Eu acho que isso também vem muito da depressão, desse adoecimento, né, da alma. A depressão, ela faz alusão ao passado, o estresse, o momento, e a ansiedade, o futuro. O futuro. Entende? Então, Suelen, o que acontece? E aí, logo assim, uma coisa puxando a outra, né? Que esse foi o meu processo de transformação emocional, sabe? E aí... eu pensei, né? Logo veio o entendimento. A minha mãe, ela fez por mim o que ela pôde com o que ela tinha no momento que ela estava vivendo da vida dela. Com toda certeza, assim, o que eu considero que foi ruim pra mim, ela não fez porque ela queria o meu mal. Entende? Ela fez com base até na questão emocional que ela vivia. Minha mãe é uma pessoa muito sofrida também, entende? Muito simples, né? Simples, sofrida, sabe? Que não teve as mesmas oportunidades que hoje eu tenho, que eu tive. Então, assim, eu comecei a olhar pra minha mãe de uma forma diferente, sabe? Porque durante muito tempo eu carreguei, e assim, eu falo isso assim, de verdade, sabe? Eu carreguei uma mágoa da minha mãe por ter me afastado do meu pai. Porque o sonho da minha vida era conhecer o meu pai.
sabe? Quando eu conheci meu pai já não estava muito bem, de cabeça mesmo, sabe? Teve diversos problemas e perdi meu pai, eu tinha 25 anos, então não convivi muito tempo com meu pai, mas eu cheguei num determinado ponto da minha transformação emocional e que eu compreendi isso e me libertou, sabe? Libertou. Quando você perdoa, quando você entende, o perdão não é um aval pro erro do outro. O perdão é algo que você vai liberar dentro de você. É parte daquele lixinho que tava lá, né? Exato. Que você vai jogar Você naquela vai jogando lixeira, fora. naquela lixeirinha. Exatamente. E aí você vai aliviando, vai ficando leve. Vai ficando cada vez mais leve. Até Exato. virar essa borboleta. Exato. Então, assim, Sueli, a gente tá trazendo aqui, né, vários temas. A gente tá trazendo aqui várias situações. Pri, eu acho que a gente foi, e a gente nem se deu conta do tempo, né? O nosso programa, ele já tá chegando ao fim. E aí, eu queria pedir pra gente fazer o exercício que você trouxe. Vamos fazer. Né? Vamos. E eu quero também que vocês de casa façam com a gente. Tenho certeza que vai ser muito bom pra vocês. Vai. Trazendo ao entendimento que eu falei, né? Você que tá em casa, você pode... se você não assistiu, né, o início... Volte lá, assista tudo para você entender, né? Assim, principalmente por que esse exercício aqui vai te ajudar tanto do seu dia a dia, tá? Em qualquer situação ruim que chegar até você, enfim, em diversas. É o que eu faço, tá, Sueli? Tá. Você... Tirei os óculos e agora você me guia. Vai lá. Vamos lá, você fecha os seus olhos, né? E aí... Por que eu falo fecha os olhos? Para você não se distrair, né? Para você focar. E aí, conecta o seu pensamento com Deus nesse momento. E começa a pensar. Se você não pode falar porque você está perto de alguém, e até como é o caso aqui, né? A Sueli talvez não queira expressar verbalmente. Pensa numa situação que para você foi muito difícil. Uma situação de traição, uma situação de injustiça, uma situação ruim que afetou o seu emocional, que talvez você lembre e te cause dor, e te faça chorar, e te faça sofrer, e você não consegue viver sem sentir isso, sem trazer isso, né? Na sua fala, vir carregada de dor, de acusação, de sofrimento por aquele momento ali da sua vida que você passou. Se você estiver num lugar reservado, você fala e expressa isso para Deus. E fala assim, Senhor, Deus, Pai, a forma como você quiser se referir a Deus. Você fala para ele, eu estou sentindo isso. Vai lá, puxa lá de trás, não importa quando tenha acontecido, tá? O importante é que você traga à luz aquilo que tá dentro de você, né? Que tá te ferindo, tá te machucando. E fala... Pai, eu me refiro a Deus assim, como pai. Pai, eu tô sentindo isso. Se você estiver sentindo raiva, fala. Eu estou sentindo raiva disso que aconteceu. Aquela pessoa, eu estou com raiva do fulano de tal, da fulana de tal, porque falou isso pra mim. Eu achei uma injustiça aquilo que aconteceu comigo. Então, vem trazendo... Né, de forma clara e objetiva, o que você está sentindo, aquilo que está te incomodando, e você vai colocar isso diante de Deus. E conversa com Deus e fala e expressa tudo. Com Deus, você não precisa ter reservas. Deus, ele não se surpreende com o que você vai falar, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que você está sentindo, pensando, ele sabe de tudo. Então, ele já sabe do que você vai falar. Só que você precisa expressar. Então, você pode falar o que vier na sua cabeça para Deus, ele não vai se assustar com você. Então você pode falar para Deus, verbalizar. E aí você coloca, depois que você colocar tudo para fora, tudo, seja, eu tenho 10 questões, coloque as 10 questões para fora. Eu tenho uma, expresse essa uma coisa que você tem, mas pegue esse lixo emocional que tá guardado dentro de você talvez há muitos anos e descarte agora no local certo, que é diante de Deus. Deus, ele vai te escutar pelo tempo que você precisar, na hora que você precisar, e ele não vai contar pra ninguém o que você tá falando pra ele.
Então você tem toda a liberdade de se expressar para Deus. Depois que você fez isso, então você chora se precisar, né? Desabafa da forma que você quiser. Eu, por exemplo, eu sento no chão e apoio meu braço na cadeira como se eu estivesse encostando no colo do meu pai para poder desabafar. E aí depois que você fizer isso, e eu faço isso sempre, você vai ao banheiro, lava o seu rosto, de preferência com água fria, né? Porque é terapêutico, água fria no rosto. Lava o seu rosto, principalmente se você tiver chorado. E aí você enxuga o seu rosto, coloca a mão. Agora, Sueli, pode acordar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. E aí... Ai, esse programa só me faz chorar. Então, vamos simular aqui que você foi no banheiro, né? Lavou o rosto. E aí... Você vai pegar as suas duas mãos, vai encaixar aqui no último ossinho da costela, vai respirar fundo, contando até 3. Segura 3, solta contando 3, para, contando 3. E repete esse processo por 3 vezes. Isso. E isso vai levar oxigenação para o seu cérebro, vai te trazer uma tranquilidade, vai relaxar o seu corpo. Eu ia falar isso, eu senti Você vai relaxamento. conseguir raciocinar melhor e aí você segue a sua rotina. Principalmente nos momentos de ansiedade. Principalmente. Tá? Você fazer esse exercício de colocar para fora exatamente o que você está pensando e sentindo, né? E isso já vai fazer uma grande diferença nas suas emoções. Suelen, o principal ponto da condução das minhas emoções, que não me permite mais entrar numa depressão, não me permite mais entrar numa ansiedade, num estresse, sabe? Ali, sempre na medida do que é normal e natural, que é normal. E ele é até benéfico para nós em alguns momentos, né? Uma ansiedadezinha, entendeu? Sim. Um medo que é protetivo para certas coisas, mas não excede. Não excede, porque quando eu começo a perceber que tá fugindo do normal, eu já vou lá e faço isso. Eu converso com Deus e faço isso. E eu mantenho minhas emoções em equilíbrio desde 2019. Graças a Deus. Bom, Pri, eu quero muito te agradecer, quero agradecer a sua participação aqui, quero agradecer vocês de casa. Pri, onde as pessoas podem te encontrar? No meu Instagram, né, de trabalho, Priscila Peçanha, com 2 S, .terapeuta, arroba Gmail, não, esquece, é priscilapeçanha.terapeuta, lá no Instagram, tá? E lá no link da minha bio tem... na minha bio tem um link que você pode, se você deseja, né, uma sessão de terapia, se quiser conversar melhor comigo, se quiser adquirir o meu livro, né, Ela Despertou, você me encontra lá no link da bio do Instagram. E também, Suelen, eu estou preparando uma mentoria, né? Que a mentoria, ela vai ser uma continuidade do livro. Ela Despertou, a mentoria. E se você, por um acaso, né, quiser entrar na fila de espera para quando abrir as vagas da mentoria, lá no meu Instagram, você entra no link e manda a palavra para mim, despertar, que é para eu saber que você assistiu o podcast, né? E tem interesse em entrar na mentoria. Então, manda lá para mim, despertar. Ou se você quiser simplesmente, né, uma sessão de terapia, adquirir o livro, quiser conversar, né? A gente ter ali um primeiro contato, pode me chamar lá pelo link na bio do Instagram. A gente também vai deixar em algum lugar aqui o @ da Pri, tá? Pri, mais uma vez eu quero agradecer. Nós vamos fazer o sorteio de um dos livros da Pri, tá? Então eu peço para que vocês curtam, compartilhem, assistam as nossas lives, os nossos podcasts, acompanhem a gente também lá no Instagram, que vocês vão ter mais notícias sobre até o sorteio que vai acontecer na próxima quarta-feira, tá bom? Beijos, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Pri. Obrigada a você, Sueli. Beijo, tchau.